Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Meditação do Livro do Céu, volume 4. 9 de setembro de 1900. Jesus prepara a alma de Luísa para a comunhão. Ameaça contra os governantes dos povos. Continua vindo, mas tenho estado a maior parte da noite sem Jesus. Então, ao vir, me disse: Minha filha, o que queres que com tanta ânsia me está esperando? Você precisa de alguma coisa? E eu, como sabia que tinha que comungar, disse: Senhor, toda a noite te estive esperando. Sobretudo que, devendo receber a comunhão, temia que meu coração não estivesse bem disposto para poder te receber. Por isso tenho necessidade de que minha alma seja revisada por ti, para poder se dispor a unir-me a ti sacramentalmente. E Jesus benignamente reviu minha alma para me preparar para recebê-lo, e depois me transportou para fora de mim mesma, e junto encontrei nossa rainha mãe, que dizia a Jesus. Aí eu achei engraçada a Luísa falando isso, porque eu não sei, mas eu acho que ela não precisava dessa preparação que ela estava falando, né? Ela não tinha o que falar, porque ela só queria ele. Ela não estava precisando de nada. Ela precisava dele. E aí ele falou: Por que, Luísa? O que você está esperando tanto? Por que você está tão ansiosa? O que você está precisando? Aí ela, acho que ela não tinha o que falar, porque ela só queria ele, ela queria ficar com ele. Aí para falar alguma coisa, ela falou: amanhã eu vou te receber, revisa aí minha alma para ver se eu não tenho nenhum pecado para eu te receber. Aí Jesus reviu a alma dela para preparar, e eles se encontraram, e ela encontrou com Nossa Senhora. E Nossa Senhora disse para Jesus: Meu filho, esta alma está sempre disposta a fazer e a sofrer o que nós quisermos. E isto é como uma atadura que ata a justiça. Por isso tu evita tantas matanças e tanto sangue que devem derramar as nações. Então Nossa Senhora fala para Jesus que Luísa é uma alma que está disposta a sofrer tudo que Jesus quer que ela sofra, tudo que Nossa Senhora quer. Ela está pronta, ela está diante da justiça de Deus para receber todo o sofrimento que seria destinado às criaturas, a nós, os pecadores. Ela se colocou, quando Jesus colocou ela como vítima, quando ele foi explicar para ela o que ela seria, ele falou para ela: você vai estar diante da justiça divina. Então, quando eu quiser praticar a justiça, eu vou praticar em você. Você vai sofrer e os seres humanos serão poupados. Mas aí ela fica naquela, ela sempre quer sofrer tudo. Ela sempre quer sofrer tudo e o ser humano ser totalmente poupado e a humanidade ser poupada e não sofrer nada. Que os castigos sejam totalmente extintos, só ela sofreria. Só que não foi isso que Jesus quis dizer para ela. Ela nem suportaria receber toda a amargura de Jesus. Então ela aplacaria em parte para ele não castigar demasiadamente, mas tirar totalmente da criatura as consequências dos nossos pecados, ele não pode fazer, porque aí ele fala várias vezes para ela e ela sempre está nessa de não aceitar isso, pedindo para ele derramar tudo nela, porque ela vê que é ele que sofre. Quando ele permite, né, que nós soframos as consequências dos nossos pecados, ele sofre muito. Quando tem algum flagelo na terra, alguma coisa, alguma guerra, como estava tendo na época dela, Jesus sofria muito mais do que os homens.
Mas ele fala para ela várias vezes que era necessário o castigo para o homem voltar para o seu centro, que é Deus, para lapidar a alma do ser humano. O sofrimento é necessário. E aí Nossa Senhora fala que essa alma que está sempre disposta a fazer sofrer tudo o que Deus quer é uma atadura à justiça divina. Essa alma consegue acalmar Deus. E por isso evita tantas matanças e tanto sangue que deve derramar as nações. Aí Jesus fala para a mãe dele: minha mãe, é necessário o derramamento de sangue porque quero que esta estirpe do rei caia de seu reinado. E isto não pode ser sem sangue, e também para purgar a minha igreja, porque está muito infectada. No máximo posso conceder evitar em parte, em consideração dos sofrimentos. Então é o que ele tinha falado já, em consideração dos sofrimentos de Luísa, em consideração dos nossos sofrimentos, das nossas orações, de tudo que a gente faz aqui, do amor, da nossa adoração. Então, esse trecho também é para nós, né? É atual. Tudo que a gente sofre, tudo que a gente está disposto a sofrer por Deus, por amor a Deus, evita muitos castigos, muito sangue derramado. Só que ele não pode evitar tudo, porque ele precisa purgar a terra. É como eu disse ontem, na meditação que eu fiz ontem, do exemplo que Jesus me deu quando eu estava meditando sobre isso, sobre os castigos. Eu dei o exemplo da conversa que eu tive com uma pessoa que disse que mudou radicalmente depois que passou por um sofrimento, por uma doença. Na verdade, ele quebrou o pé, um acidente, né? Que ele ficou totalmente transformado. Ele agora é outra pessoa e ele agradece a Deus por isso. Aí tem um trecho que Jesus fala, quando Jesus fala da cruz, que lá no céu tinha a festa da cruz, que os santos, os bem-aventurados estavam falando assim, Luísa viu eles falando, que se o pai não enviasse cruz para nós, seria como um pai que não gosta dos filhos. Então, imagina essa pessoa, né, que eu dei o exemplo ontem. Se Jesus não tivesse permitido esse acidente com ele não teria transformado a sua alma. Ele não teria a humildade que ele tem hoje. Ele mesmo falou, se eu não tivesse passado por isso, eu seria muito arrogante, eu estaria nem sei onde, eu estaria perdido. Ele falou. Então, é um exemplo claro que Jesus colocou na minha frente, de uma alma que passou por um sofrimento. Enquanto eu fazia isso, eu via a maioria dos deputados que estavam planejando como derrubar o rei, e eles pensavam em colocar um dos deputados que estavam tramando no trono. Depois disso, eu encontrei-me em mim mesma. Quantas misérias humanas! Ah, Senhor, tenha compaixão da cegueira na qual está imersa a pobre humanidade. Depois, ao continuar a ver o Senhor e a Rainha Mãe, viu o confessor ao seu lado, e a Virgem Santa disse: Olha, meu filho, temos um terceiro, que é o confessor, que se quer unir a nós e fazer seu trabalho, comprometendo-se a concorrer para fazê-la sofrer, para satisfazer a divina justiça. E também isto é um voltar mais forte à corda que te ata para aplacar. E além disso, quando contigo somente com a única finalidade de te glorificar e para o bem dos povos. Jesus ouvia a mãe, tinha consideração pelo confessor, mas não pronunciou sentença de todo favorável, senão que se limitava a evitar em parte. Então Nossa Senhora ainda falou para ele, além da Luísa sofrendo, temos o confessor, que está sempre disposto a dar obediência para ela sofrer, para satisfazer a divina justiça. E isso ata ainda mais fortemente a corda para aplacar a justiça divina. Então, as almas vítimas, né? Eu acredito que na Terra ainda tem almas vítimas. Com certeza deve ter. E as almas vítimas, as almas que estão dispostas a sofrer por amor a Deus,
as almas que estão sempre em oração, que estão buscando viver na divina vontade. Tudo isso retém um pouco dos flagelos. E reter os flagelos, quando a gente fala em aplacar a justiça, a gente pensa no ser humano, no próximo, né? No nosso irmão, na humanidade, que os castigos vão ser poupados em parte, mas também pensamos em Jesus, porque Jesus está em todos nós. Primeiramente, a gente pensa nele, que ele está em nós. Então, a gente pensa na humanidade pensando que ele está lá. E aí a gente pensa que esse sofrimento pode ser um pouco poupado e que mesmo assim ele vai transformar os corações. E que mesmo assim esses castigos vai converter os corações e vai salvar as almas. E é isso que acontece. Deus tem o poder de transformar os corações. A conversão de uma alma, a cegueira, quando a alma enxerga, né, a Deus, é uma graça que ela recebe. Então, mas para merecer, a gente tem que, né, como se os filhos as almas que estão aqui sofrendo por amor a Deus, orando, beijando as feridas de Jesus, consolando ele, aplacando a justiça, aliviando a dor dele, que seja em parte. Essas almas são, através de Nossa Senhora, né, a gente reza e as graças são derramadas em toda a humanidade. Então, é como se, eu vejo como se nós nos uníssemos. Nossa Senhora que dispensa as graças, que derrama as graças. E ela também é a nossa intercessora, era a nossa mãe. Então, é como se a gente fosse não, nós somos uma família. Nós temos essa mãe, temos o pai. Nós nos unimos a Nossa Senhora intercedendo por esses outros irmãos, pelos irmãos que estão no erro, que estão no pecado. Como se os irmãos que estão no pecado, que são os filhos pródigos, que saíram da casa do pai. E nós, os filhos que estamos na casa, estamos lá abraçadinhos com nossa mãe, ajoelhados diante do pai, rogando para ele chamar os nossos irmãos, salvar os irmãos que estão de fora. Então, e o pai tem o poder para trazer todos para casa. Só que a gente pede, junto com Nossa Senhora, para que Jesus derrame essas graças na humanidade. É justiça. Deus é alimentado com amor. Deus é alimentado com amor. Então, o nosso amor alimenta Deus. E através das nossas orações, dos nossos sofrimentos, muitas graças são derramadas na terra, na humanidade. E essas graças convertem os corações, transformam os corações. A nossa oração, a nossa súplica, o nosso amor, o nosso sofrimento é uma súplica a Deus pelas graças. E as graças são derramadas em abundância. Aí Nossa Senhora fala disso, acho que é na Valtorta, sobre a oração. Acho que eu li isso ontem, mas eu não lembro direito. Mas ela fala que ela estava falando sobre a importância da oração. Se eu não me engano, é capítulo 20 ou 21 da Valtorta. Que ela e José sempre oravam. Antes de tudo, antes de fazer qualquer coisa, ela estava em oração com São José. Antes de tudo, ela fazia uma oração. E a oração, aí ela fala disso, das almas que estão sempre em oração, orar pelos outros, tipo, orar no lugar dos outros. E como a gente está na divina vontade, a gente ora, a gente entra na divina vontade e ora em nome de todos. E as graças são derramadas através dessas orações e dos sofrimentos. Aí ela fala da oração, ela usa uma palavra assim, a oração viva. Eu acho que é a oração viva que ela fala. Que a oração viva é essa oração unida a essa entrega. A entregar o sofrimento, entregar a vontade para Deus, a viver para Deus. E essa oração viva derrama muitas graças na humanidade. Derrama para todos são beneficiados.
Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.